Fala pessoal, Luciano Pires aqui mais uma vez pela Consultal. Estamos aqui para dar sequência à nossa série sobre simplificar e aplicar a ferramenta de gestão. Hoje nós vamos falar sobre PDCA, episódio 2. Segura aí que depois da vinheta tem mais. Pessoal, voltamos. Olha só, observe o seguinte, no primeiro episódio dessa série, nós estamos trabalhando nessa proposta aí de simplificar e aplicar, nós falamos sobre uma dificuldade encontrada há muito tempo assim, dentro do ambiente de gestão, que é como trabalhar o planejamento. Para isso, nós apresentamos para vocês aqui uma ferramenta chamada 5W2H, que ela vai estabelecer justamente esses pontos que levam você a nortear literalmente o seu plano. Mas observa que outro ponto importante também, que muitas das vezes é difícil de estabelecer um critério ou um procedimento, é o plano de ação. Porque se o 5W2H ele vai me trazer a identidade do que fazer, quem vai fazer, como será feito, quando será feito, agora eu tenho um outro problema que é a questão de estabelecer esse plano de ação, colocar em prática. Porque muitas das vezes se estabelece um plano, mas muitas das vezes esse plano não é aplicado de forma correta. E para isso, hoje nós vamos falar sobre o PDCA. E aí, pessoal, olha só, observem que uma vez que a gente fala desse plano de ação, agora a gente vai colocar ele realmente em prática. Então, nós sabemos que vamos fazer, temos a ideia ali em mãos através da metodologia do 5W2H. Agora nós vamos fazer isso acontecer. E fazer acontecer não é conceituar, é aplicar. Então, uma vez que a gente entende ali a aplicação do PDCA, e aí eu quero abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte, o PDCA aqui, ele está sendo aplicado junto com o MASP. O que é o MASP? O MASP é uma metodologia de analisar e buscar soluções de problemas. Então, se vocês observarem aqui, ó, vocês vão ver que aqui ó, existem alguns pontos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, né, essa numeração. Aqui eu estou falando do MASP. Então, dentro do P aqui, que é o planejamento, quando eu vou falar do planejamento, então eu vou estabelecer aqui a ideia, só um momentinho, ok? Para a gente poder marcar aqui. Então eu vou estabelecer aqui a ideia dentro do MASP aqui, ó, seguindo o PDCA, eu vou estabelecer as diretrizes dentro de cada fase. Por exemplo, planejamento, na hora de planejar, identificar o problema, análise do problema, análise do processo, plano de ação. Uma vez que eu tenho esse relatório aqui dessa forma, dentro dessa estrutura, eu consigo estabelecer claramente aqui a ideia do plano de ação. E o mais interessante é que dentro do planejamento, observe que aquela ideia do planejamento vale muito a pena investir muito tempo no planejamento para que você depois não perca tempo buscando soluções ou fazendo paliativos, resoluções, né, que você não planejou bem. Então você planeja bem. E aqui dentro do planejamento, observe que quando eu falo da identificação do problema, eu estou falando assim, qual é o problema? Isso tem que estar bem claro, qual é o problema? E aí vem a análise de problema, análise do processo. Então eu tenho aqui a análise do problema, que é a investigação da característica do problema, né? A priorizar qual é o problema, qual é a característica, o que está acontecendo, o que esse problema realmente está trazendo e qual a análise do processo. Porque, por exemplo, esse problema está comprometendo um processo. Então, o que ele está comprometendo? Qual o processo que está sendo prejudicado através desse problema? E aí você pode pensar assim, Luciano, mas não é complexo? Então, observem, o plano de ação nós aprendemos na semana passada, o 5W2H. Ele já é uma ferramenta que vai trazer o plano de ação. A análise do processo ou análise do problema, um diagrama de Chikawa vai trazer, porque o diagrama de Chikawa tem como finalidade encontrar a causa raiz do problema. Então observa que uma vez que você faz o uso dessas ferramentas dentro do próprio planejamento, você consegue executar com clareza o PDCA. E depois de ter feito isso, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos lá no do, né, na execução. Vamos executar, mas vamos executar de que forma? Vamos executar da forma que você planejou, da maneira que você planejou, para a data que você planejou, de como que você planejou. Planejou, passou um tempo, você agora vai lá no C, que é o check, dentro da verificação, e você vai verificar. Por que você vai verificar? Você montou um plano de ação, né, que visa resolver um problema, solucionar um problema. E aí você criou um método de trabalho, você resolveu lá no 5W2H, dentro de uma reunião, como faria isso. E aí agora que você vai fazer, você vai ver se aquilo que você implementou, realmente, lá na verificação, se aquilo está
apresentou melhoria, se aquilo foi melhor, se teve um melhor desempenho, se foi realmente sanado o problema. E a ação, uma vez que você resolveu o problema aqui no ACT, você tem a padronização. Uma vez que você já resolveu, você vai padronizar, ou você vai chegar a uma conclusão de revisar todo o processo sobre a solução do problema. Então observe que o PDCA, dentro desse ciclo, dessa metodologia ou filosofia da melhoria contínua, vai fazer com que você se preocupe não só com a ideia de planejar, mas planejar, implementar, verificar e aí sim analisar os resultados de forma a buscar a solução do problema. E aí, pessoal, fica aqui algumas dicas para a gente poder já fechar esse conteúdo. Algumas dicas práticas. Observe que aqui na tela nós temos aqui alguns exemplos, alguns modelos que você pode utilizar aí no PDCA. Então nós temos aí um formulário aqui de A4, 2 formulários de A4 e uma ideia de planilha. Isso aí, uma vez que você estrutura isso, a gente chama da estruturação, você pode ali moldar data, você pode trabalhar em relação a projeto, você pode trabalhar com a composição da equipe, ou seja, são dicas práticas daquilo que você pode realmente aplicar no dia a dia de trabalho. Então você tem lá o plan, o do, o check, o act, seja lá dentro da ideia de assinatura. Então lembra, os campos são uma ideia de opções, você vai colocar data, o que você quiser colocar. E uma vez que eu faço isso, eu tenho ali estabelecido a ideia da melhoria contínua. Então eu vou fazer a primeira etapa do plan, depois eu vou fazer a etapa do do, de realização, vai demorar um pouco, vai demandar um pouco, é preciso escrever, talvez uma necessidade de um campo de observação. Então existem N formas de você realmente estruturar o PDCA para que você possa executar dentro da sua organização. Pessoal, chegamos ao fim desse episódio sobre o PDCA. Espero que vocês tenham gostado, espero principalmente que vocês tenham entendido. Nós começamos essa série agora recente, falamos 5W2H, agora PDCA, e verão muitas ferramentas aí sobre a gestão, ferramentas que possam colaborar com a tua gestão, ações práticas e aplicações, exemplos práticos para que você possa utilizar no dia a dia. Fique com Deus, um grande abraço, fui!